nosso Deus é Deus de alianças, Deus de contratos. Deus, quando Ele começou a terra, que era sem forma e vazia, ali começou uma aliança linda para com o ser que Ele estava vivendo, que Ele estava criando. E aí vem o demônio, o diabo, destruir a primeira aliança, a primeira comunhão no Jardim do Éden. E ali começa a primeira aliança com Deus, de restituir aquilo que o diabo lhe roubou. Eu dou a minha palavra, aqui eu vou assinar um contrato, não vai ficar desse jeito. Adão e Eva foram expulsos do lugar da comunhão, mas o lugar da desunião não foi o lugar da permanência do ser humano. Quem está me entendendo, diga glória a Deus. O ser humano vivia no lugar de comunhão, o Jardim do Éden. O diabo veio, quebrou a aliança da unidade, quebrou a aliança da comunhão, da intimidade. Adão e Eva foram expulsos do lugar da aliança, do lugar da comunhão. Foram para um deserto. Lá eles não conseguiram sentir a Deus. Lá eles não conseguiram ter comunhão com Deus diariamente, como eles tinham comunhão dentro do Jardim do Éden. Mas quando eles saíram de lá, eles saíram com uma promessa, com um contrato. Eva, de ti vai sair aquele que vai esmagar a cabeça do diabo, daqueles que destruiu a nossa aliança, a nossa comunhão. Passou séculos, passou anos, passou milênios, aconteceu. Deus fez aliança com Abraão, Deus fez aliança com Isaac, Deus fez aliança com... O nosso Deus é um Deus de contrato, nosso Deus é um Deus de aliança. O que eu quero te dizer, queridos, que Deus, Ele é um Deus que Ele se conecta com a igreja, Ele quer se conectar com você. Aliança significa conexão. Você sabe qual é o nosso problema nesta geração? A geração do corre-corre, a geração do tudo rápido, da geração que não tem nada a ver, da geração que não tem problema, da geração que, olha, não foi intencional, intencionado, da geração que, olha, esse é o teu pensamento, mas não é o meu. Sabe o que é? É não se ligar para as instruções que carregam uma aliança. Eu quero te dizer uma coisa, toda aliança, ela leva consigo uma instrução, e a aliança de Deus, ela leva uma instrução com ela, que aqueles que forem fiel para comigo, eu serei fiel para com ele, e isso será irrevogável. O que ele está dizendo? Se você cumprir a sua parte, eu vou cumprir a minha. Meu Deus, o que Deus, os céus, queridos, até o dia que o ser humano foi criado, é Deus trazendo a humanidade para a realidade dele, para a cultura dele, para o governo dele. Por quê, queridos? Porque a nossa cultura já é uma cultura falida. Quem nessa geração casa e não diz assim: você nunca vai ser traída? Você vai se casar para se separar? Você vai fazer aliança com seus filhos, cuidar dos seus filhos, e você vai se arrepender, como eu vi isso quando eu era jovem. Você vai largar tudo, sua faculdade, seu emprego, tudo para ficar grávida. O que é isso? Eu tinha um contrato, eu engravidei, eu tinha um contrato com aquela criança, eu tinha um contrato com o meu ventre. Mas o que a cultura desta terra dizia? Não para, desmama a criança, dá logo a química, dá logo o caribé, dá logo o mingau e vai trabalhar. Sabe por quê? Porque é uma geração, uma cultura, queridos, que estão sendo criada, que tu faz a tua parte, eu só faço se eu quiser. E aí os resultados, não tem resultado. Não existe resultado. O que eu quero te falar nesta noite, que o nosso Deus é Deus de aliança. Que aquilo que Ele começou no ventre da tua mãe, ainda permanece. Ainda está de pé. Ainda está de pé.
Aquilo que começou, queridos, lá no ventre da tua mãe, o propósito de Deus na tua vida. Eu já preguei aqui que o propósito de Deus na tua vida não começou quando você aceitou Jesus, quando você se batizou, quando o Senhor te livrou da boca dos leões, quando o Senhor te livrou da cova, muitas das vezes do laços de morte, quando o Senhor te livrou de tantas coisas. Nós passamos uma pandemia e nós estamos aqui para dizer que só o Senhor é Deus, que nós fomos escolhidos para declarar que o Senhor é Deus da vida. Ele dá e Ele tira, Ele abre e Ele fecha. Oh, Jesus de Nazaré. O que eu quero dizer para você, queridos, que o nosso Deus, Ele é dono do fôlego de vida, que o nosso Deus é dono do futuro, que o nosso Deus é dono de todas as coisas, porque nele está concentrado todo o poder e toda a glória. O planejamento de Deus na tua vida não começou no dia do exame que está escrito positivo. O projeto, a aliança dele não começou na tua vida quando você se batizou. O projeto dele não começa ou ativa, queridos, quando você simplesmente obedece. Quando você obedece, esse planejamento, esse projeto começa a vir à existência. Esse projeto começa a criar vida. Porque Deus, Ele planeja e você cria vida. Com o que, pastora? Obedecendo. Porque aqueles que obedecem, diz a palavra de Deus lá em Provérbios, que as bênçãos de Deus te alcançarão. A aliança de Deus está muito além do que você possa imaginar. A aliança de Deus, Ele deu o único filho, o filho primogênito, para que todo aquele que nele crê não pereça. Presta atenção, para que não pereça. A aliança de Deus, que é irrevogável, diz que eu não vou perecer se eu estiver nele. Mas, pastor, existe uma pessoa, existe alguém ali, lá na encruzilhada, que não gosta de mim e fez uma urucubaca. Não interessa. A palavra de Deus, todos aqueles que estiverem em mim, não vai perecer. Não vai perecer. É irrevogável aquilo que Deus tem para a minha vida e para a tua vida. Queridos, a aliança, ela se resume em tudo. O que eu quero falar para você é a aliança que fortalece. Qual é a aliança? Fortalecer. Ter força. Ter força. É eu efetuar tensão em algumas áreas do que eu quero. Fortalecimento significa exercitar força. Exercitar. Fortalecimento significa intensidade. Fortalecimento significa resistência. Fortalecimento, queridos, significa ir contra. Quando eu digo para você a aliança que fortalece, quais são a aliança que tem te fortalecido ou te enfraquecido? Porque só pode haver o fortalecimento, a força, se você entender que você é fraco sem Jesus. Só pode ver a coragem se houver o medo. Só pode haver a bravura se houver o recuo. Queridos, se nós não tivermos a intenção, se nós não tivermos a consciência de que sem Jesus não há fortalecimento, que sem Jesus não há uma prática, que sem Jesus, querido, não há uma vida, não existe próximos níveis, não existe cenários de milagre, não existe cenários provedores, cenários de bênção, de transformações. Eu sei que para nós, seres humanos, isso é muito distante. Mas é por isso que nós precisamos viver segundo o Espírito Santo, segundo a aliança de Jesus, que nos dá discernimento, que esta aliança é que nos faz caminhar dia após dia. E eu quero ler aqui rapidamente 2 Coríntios
no capítulo 3, versículo 3. Queridos, nós precisamos entender que o nosso Deus também é um Deus de contrato. Não há quebra de contrato com Ele. Quantas das vezes você tem quebrado o contrato com Ele? Quantas vezes nós temos quebrado o contrato com aquele que da parte dele não há sombra de dúvida do que Ele quer fazer ou realizar na sua vida? E olha o que diz aqui o apóstolo Paulo. Diz assim: vocês manifestam que são carta de Cristo, produzido pelo nosso ministério, escrita não com tinta, mas com Espírito do Deus vivo. O que Deus está falando aqui, o apóstolo Paulo, ele está dizendo a um povo, a uma igreja, ele está dizendo assim: vocês são cartas, vocês vão ser lidos, vocês vão ser vistos, vocês vão ser notados, não por tinta comum, não por coisas desta terra, mas eu quero que vocês sejam vistos, eu quero que as marcas de vocês sejam evidentes, não pelas coisas dessa terra. O que eu quero que vocês sejam marcados pelo Espírito do Deus vivo. O apóstolo Paulo não está dizendo que nós não teríamos medo. O apóstolo Paulo não está dizendo que nós não seríamos, que nós seríamos de ferro, que nós não iríamos nos entristecer, que nós não iríamos muitas das vezes se sentir abatidos, se sentir fraco. O que o apóstolo está dizendo? O que eu quero dizer à igreja desta geração, e eu quero repetir a esta geração as palavras do nosso irmão apóstolo Paulo. Meus irmãos, o que Deus quer fazer através de vós não tem nada a ver com o que você viu, não tem nada a ver com o que está aqui. O que Deus quer fazer através de vós é muito mais além, porque olhos nunca viram e ouvidos nunca ouviram o que eu tenho preparado para você. Você sabe, aquela casa montada é o que Deus tem preparado para a igreja. Aleluia! Ai, sai daí. Você sabe que o apóstolo Paulo está dizendo à igreja: ei, irmãos, eu não vou dizer que vocês nunca vão sentir medo, mas o que eu estou dizendo para vocês: se fortaleçam em Deus, porque em Isaías 40:31 diz: os que confiam no Senhor são como os montes de Sião, que não se abalam, mas que são fortes, mas que são fortalecidos, mas que são firmes. Deus, você sabe o que ele está falando, apóstolo Paulo? Vocês vão se sentir deprimidos, vai existir dia que tu não vai querer sorrir, vai sentir dias que tu vai sentir medo de dizer: eu sou o servo do Deus vivo, a cultura dos céus está na minha casa, a cultura da glória está sobre meu lar, sobre meu casamento. Vai sentir medo? Vai. Ai, mas o apóstolo Paulo diz assim: não é pela tinta da terra, não é pelaquilo que a terra está falando. Eu estou chamando vocês para uma realidade muito maior do que vocês possam imaginar. Eu estou chamando vocês para a cultura da glória, para a cultura da manifestação dos filhos. Eu estou chamando vocês para o governo daquele que não só promete, mas faz. Que suas promessas são irrevogáveis. Todas as coisas eu posso naquele que me fortalece. Não por tinta da terra, mas eu quero que vocês andem pelo Espírito do Deus vivo, com a experiência de um Deus vivo. Queridos, não tem como você prosseguir se você não tiver experiência com Deus. O que é a experiência com Deus, queridos? Cenários de dor. Eu preguei aqui na última quarta. São cenários que vai confrontar áreas da tua vida. Cenários de processos, eles vão confrontar áreas que Deus precisa ajustar na tua vida.
Deus precisa ajustar na tua vida. Sabe aquela hora que você adorava falar e o Senhor diz assim, te cala. Sabe naquela hora que você queria pegar um pau e tacar, e você diz assim, não, eu preciso recuar, porque eu preciso entender que o Senhor e a minha justiça é o meu galardão forte. Você sabe que aquela parte que Deus, que um médico dá um diagnóstico, que alguém dá um diagnóstico para você, e que diz assim, ela está fraca, ele está fraco, ele não tem uma reação, ele não tem uma... Aí Deus disse assim, deixa comigo, porque o que eu tenho na tua vida é planos de paz e não de guerra. Quem comanda a tua vida sou eu, é o Espírito do Deus vivo. Você sabe que é assim que lá Faraó lá atrás diz assim, deixa eles irem, porque no Mar Vermelho eles vão morrer. Mas eles não esperavam que existia um anjo lá na porta do Mar Vermelho, já esperando para algo profético. Deixa eles irem. Vai morrer no Mar Vermelho. Vai morrer porque nem todos sabem nadar. Deus envia, sabe o que, queridos? Uma boia para quem não sabe andar, um popopô. Deus envia um isopor. Deus envia, e quando não tem nada disso, Ele abre o Mar Vermelho. Manda eles irem. Vai. Faz o seguinte, quando eles passarem, a comida que eles levaram não vai dar até chegar em Jericó. Eles vão morrer de fome. Mas quem anda na tinta de Deus, na caneta de Deus, não anda pela perspectiva de governos, na perspectiva de pessoas que não entendem o sobrenatural, entende pelo Espírito de Deus vivo. Escuta, chegando lá, o que nós vamos comer? Lá eles comiam cebola. Deus nunca vai te tirar de um lugar para te colocar em um pior. Deus sempre vai te tirar de um cenário de dor, vai te preparar para te exaltar. Você sabe por que não tem exaltação? Porque a gente não quer preparo. Não quer preparo, não quer cumprir a aliança, não quer a parte. Aí é aí que morre, é aí que perece. Escuta, queridos, neste tempo Deus quer fazer algo poderoso na tua vida. Deus tirou aquele povo, ele comeu só cebola. Passaram o Mar Vermelho e chegando do outro lado. E agora, o que nós vamos comer no deserto? Escuta. Você verá a glória de Deus quando tu olhar para o lado e para o outro. E você vai dizer, realmente não tem mais jeito. Aí tu começa a preparar aquele hino de vitória. Prepara aquela roupa que tu nunca mais usou. Começa a passar a blusa de linho. Compra um sapato na promoção, mas compra. Começa a lavar o cabelo, seja com sabão, seja com shampoo, seja com chapinha. Mas começa a ver pela fé a aliança que te fortaleceu para te chegar no propósito. Você sabe qual é a aliança que te fez chegar no propósito? É o Espírito Santo de Deus vivo. E o apóstolo Paulo diz assim, não em tábuas de pedra, mas em tábuas de carne, isto é, nossos corações. Eu não estou escrevendo isso para ficar, na sala de vocês. Eu não estou escrevendo isso para ficar aberto o Salmo 91 na tua casa. Eu não estou escrevendo isso para ficar como enfeite, porque a palavra de Deus não é enfeite. A palavra de Deus não se deixa escarnecer. A palavra de Deus, ela vem de um Deus vivo, que tentaram extinguir de milênio a milênio, de milênio a milênio. Mas diz a palavra de Deus, que nem um só homem ou um só Deus tentou apagar, o Deus de Israel. Meu Deus!
Queridos, o que Deus quer ter na tua experiência não tem nada para o externo, tem tudo para o interno. Ninguém consegue viver externo se não tiver interno. Ninguém consegue viver milagres, propósito, se você não tem um coração genuíno de servir a Deus.